Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. E antes da gente começar e de fazer a introdução, eu quero te falar que quando eu estava estudando para fazer o conteúdo de hoje, e todos os conteúdos que eu faço aqui em vídeos eu tenho que estudar, eu tenho que separar um tempo, às vezes algumas horas, às vezes alguns dias, estudando o tema para de fato trazer um vídeo mais profundo para vocês, né? E quando eu estava estudando sobre esse tema, foi um tema muito legal porque eu já faço ele há muito tempo e eu acabei até esquecendo de falar desse tema para vocês, que é uma terapia do papel. É a terapia de escrever para curar. E esse daqui é um vídeo muito legal e muito especial que eu vou te trazer algumas atividades bem bacanas para você desenvolver na sua vida. E aí, para a gente começar o nosso vídeo, eu quero te fazer algumas perguntas, assim como normalmente eu faço em lives. Primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você sente às vezes que você tem uma cacetada de coisa na cabeça? Parece que vem um monte de pensamento. Às vezes você está assistindo o vídeo aqui agora e você está com um monte de coisa na cabeça, um monte de pensamento ao mesmo tempo, que você não sabe nem no que você vai pensar direito? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: você sente dificuldade na hora de dormir? Principalmente na hora que você deita na cama, você apaga todas as luzes, você desliga o seu celular e é você e você ali na cama. Você sente dificuldade para dormir? Às vezes você fica rolando de um lado para o outro e não consegue cair no sono, porque às vezes você está pensando em mil e uma coisas? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você sente que você precisa botar para fora algumas coisas que tem dentro de você? Às vezes você tem um monte de coisa dentro de você que você sente que você precisa expor. Às vezes você está guardando um sentimento, às vezes você está guardando um pensamento dentro de você há muitos e muitos anos, e às vezes há muitos e muitos meses, e você não aguenta mais ficar com esse negócio dentro de você, e você quer botar isso para fora. Você sente isso também? Se caso você sente alguma coisa dessas, eu quero te dizer que um dos melhores remédios e uma das melhores terapias está aqui, nas suas mãos, através de caneta e através de papel. Então, isso que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje vai trazer muita clareza na sua cabeça. Não vai substituir uma terapia, não vai substituir um remédio, se caso você é uma pessoa que necessita de remédio, ok? Mas vai te ajudar bastante a você deixar a sua vida mais desanuviada, mais relaxada, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o poder da escrita e o quanto que ela vai te curar e o quanto ela tem o poder de fazer uma cura dentro de você. E hoje eu vou te explicar, além disso, do benefício da cura, eu vou te falar o quanto ela pode te trazer vantagens de forma científica para o seu cérebro e para a sua vida. Beleza? Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e eu estou aqui sempre para semear uma plantinha, uma sementinha na tua cabeça de motivação, de desenvolvimento e para que você saia de todos os meus vídeos um pouco mais motivado, um pouco mais determinado e com mais vontade, com mais afinco de fazer com que a sua vida se torne um pouco melhor. E que além disso você se torne protagonista, como lá no início eu comecei, para que você de fato tome conta da sua própria vida e que você consiga seguir para o caminho que você tanto quer. E aí, começando o vídeo, você vai me perguntar assim: Cláudio, que doideira é essa? Como é que funciona esse negócio de escrever para curar? É você escrever, de fato. É você redigir tudo que tem na tua cabeça. Você vai pegar uma caneta, ou você vai pegar um lápis, você vai pegar um papel, um caderno e você vai começar a escrever. E não adianta ser no celular. Papel e caneta. Cláudio, mas aí vai estar poluindo o meio ambiente. Rascunho. Eu tenho um monte de folha aqui velha de rascunho, eu uso a parte de trás para escrever. Ou seja, era uma folha que já ia para o lixo e eu estou reaproveitando ela, utilizando como rascunho para fazer várias anotações. Então, se você tem preocupação com o meio ambiente, não quer sair gastando um monte de papel e folha, beleza. Procura folhas que você pode utilizar, que você pode reaproveitar, às vezes como folhas de rascunho, que já iam ser descartadas, já iam ser jogadas fora. Porque esse papel, ele não é para você ficar guardando. É um papel para você fazer uma anotação, é para você colocar para fora o que você está sentindo e o que você está pensando, e logo depois de algum tempo você pode descartar, pode jogar fora, pode queimar, o que você preferir, tá bom?
Então, você vai redigir tudo que você sente, tudo que você pensa, aquilo que você está sentindo, se você está feliz, se você está triste, aquilo que você está pensando, se você está nervoso, se você está legal, se você está ansioso, como que você está, como que você está nesse exato momento, como você quer estar no futuro. Tudo isso você pode colocar no papel. E olha como que eu acho bacana que o papel, gente, ele aceita tudo. O papel não tem julgamento, o papel não tem preconceito, o papel não tem nada. Então, se você quer falar alguma coisa que você está com medo de ser julgado, o papel jamais vai te julgar. Ele jamais vai achar que você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu falo isso para você porque eu já venho fazendo isso já há alguns anos. Eu aprendi isso há uns 3, 4 anos atrás, talvez. E nunca mais parei, porque isso é uma coisa muito boa, ok? E aí, é como se fosse um diário. Se você é uma pessoa mais ou menos acima de 30 anos, ou acima de 20, 25 anos, eu acredito que você vai lembrar que quando a gente via na televisão aqueles filmes antigos que as meninas tinham diário, né? E no meu colégio, quando eu estudava, tinha algumas meninas que tinham diários, não muitas, porque já não era tão comum, mas algumas já ainda tinham diário. Elas escreviam coisas que elas achavam, que elas pensavam sobre os amiguinhos da escola, sobre coisas que ela estava passando e que ela estava pensando. É tipo um diário. O que você vai ter para você é tipo um diário. Você vai pegar um papel e você vai colocar tudo o que você está pensando ali. Toda a sua intimidade, todo o teu íntimo, todo o seu ser vai ser colocado ali dentro do papel. Pode ser a tua vida inteira ou pode ser algum momento específico. Eu gosto de colocar de momentos específicos e eu vou te explicar como que você vai fazer essa escrita, ok? Então, assim, você vai colocar tudo que você está pensando naquele momento. Então, assim, poxa, eu tô a fim de escrever sobre, nossa, eu fui promovido. Vai lá, escreve, como que você está se sentindo? Ah, eu fui promovido, foi tão bom e eu tô me sentindo assim, assim, assado, e vai botando. E vai escrevendo. Ai, poxa, eu briguei com a minha namorada e isso e aquilo. Vai lá, escreve também. Escreve os motivos, escreve o porquê. Tudo é bom escrever. E aí, cientificamente, existem várias pesquisas feitas no redor do mundo, o benefício e as vantagens de você fazer essa escrita. E eu vou te dar 3 aqui fundamentais que a ciência tem comprovado já há alguns anos, quando você escreve aquilo que você está sentindo. Primeiro de tudo, você tem a capacidade de fortalecer o seu sistema imunológico. Olha isso que incrível. Você que é uma pessoa que às vezes pega gripe, que pega qualquer tipo de doença com muita facilidade, o seu sistema imunológico é mais fraco, ele está enfraquecido. E quando você escreve, quando você bota para fora aquilo que você está sentindo, o seu sistema imunológico se fortalece. Por quê? Porque quando você fica remoendo ou ruminando alguma coisa ruim dentro de você, os seus todos os seus órgãos e todo o seu sistema imunológico ele fica enfraquecido. Porque você não tem tanta célula para transportar, você tem um nível de cortisol muito alto e isso vai acabar atrapalhando todo o teu sistema, todo o teu organismo. E aí, olha só outra coisa. Quando você escreve, você elimina algumas toxinas do seu cérebro e do seu corpo, que ficam alojadas dentro de você com sentimentos ruins, por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que ele é ativado quando a gente começa a pensar em coisas ruins, quando a gente fica extremamente preocupado. Quando a gente está muito nervoso, eu já falei em alguns vídeos sobre cortisol, o teu cortisol se eleva muito. Então, quando você utiliza esse pensamento nervoso e essa ansiedade muito excessiva, o teu cortisol eleva e ele demora em média 5 horas para sair do seu corpo. Então eu falo isso para você o seguinte, quando você escreve, você diminui esse nível de cortisol que está dentro de você e você consegue, ao invés de 5 horas, você diminuir esse tempo que ele vai ficar alojado ali dentro de você. Não tem um tempo específico, mas ele de fato diminui progressivamente, ok? Então, assim, às vezes pode demorar 10 minutos, às vezes pode demorar 1 hora, às vezes pode demorar 4 horas. Não depende de cada organismo, o cérebro de cada um é um cérebro diferente. Então não dá para eu te falar quanto tempo que seu cortisol diminui, mas ele de fato diminui, porque isso é comprovado cientificamente. E além disso, você sente menos estresse. Você fica mais calmo quando você escreve. E por quê? Eu vou te falar exatamente o que eu sinto quando eu escrevo. Quando eu estou escrevendo aquilo que eu estou sentindo, eu estou botando para fora umas coisas que estão dentro de mim que eu precisava falar, que eu precisava botar para fora de alguma forma.
Às vezes tem coisas que eu tô com vontade de falar para alguma pessoa, só que eu sei que vai machucar. E aí o que que eu faço? Eu escrevo. Eu boto no papel aquilo que eu tô sentindo. Eu não preciso entregar o papel e a carta para a pessoa que eu escrevi, mas eu boto para fora aquilo que eu tô precisando colocar. Por quê? Muitas pessoas não têm condições de fazer uma terapia. E terapia é uma coisa que eu falo para as pessoas que qualquer ser humano precisa fazer. Uma terapia é uma coisa muito boa e é um momento muito íntimo seu com um terapeuta que também não tem preconceito, não tem julgamento e não tem nada. Ele simplesmente está ali para te ajudar e para te escutar. Então, se você não tem condições de fazer uma terapia, de fato, uma terapia psicológica, tá? Não é psiquiátrica. A psiquiátrica já te recomenda os remédios e aí, assim, se você tiver um nível necessário de psiquiatria, vá. Mas se caso não, o psicológico já vai te servir porque é um momento que você tem ali para conversar, para botar para fora o que você está pensando, o que você está sentindo, que às vezes você não vai conseguir fazer de alguma forma. Mas se caso você não tiver condições para fazer um atendimento, utilize o papel. Escreva aquilo que você está sentindo. Bota para fora tudo que você está pensando. Por quê? Porque quando você coloca para fora tudo que você está pensando, todos os pensamentos que estão aqui, eles vão para o papel. E quando eles vão para o papel, isso aqui fica mais leve, fica mais solto, dá a oportunidade para outras ideias e outros pensamentos entrarem. Às vezes você está pensando numa coisa tão freneticamente que você não está tendo tempo de pensar em outras. Então eu falo isso para você porque utiliza a prática da escrita, ela é muito boa. E aí eu vou te mostrar alguns benefícios dessa atividade que, assim, eu sempre procuro fazer nas minhas rotinas de vida. E aí, existe alguma forma, aí você vai me perguntar, Cláudio, existe alguma forma de fazer isso, de escrever? Como eu começo? Tem algum momento específico para fazer isso? Na verdade, não. Eu vou te falar como eu faço, como eu utilizo a prática da escrita para minha cura. E eu vou te passar, assim, 3 atividades que eu utilizo para minha vida em momentos que eu preciso escrever. 2 momentos são momentos bem fortes e um momento é um momento mais leve, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício que eu faço quando eu preciso escrever são momentos de autoestresse. E hoje em dia, né, estamos em 2024, a gente vive um nível de estresse muito alto. E o que é o estresse? É muitas informações ao mesmo tempo, muitas demandas ao mesmo tempo e a gente está tendo que tomar conta de tudo muito rápido. E a gente fica estressado, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso e de fato isso acontece. Eu não sou perfeito, eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu fico estressado assim como qualquer outro ser humano. Não é porque eu tô aqui fazendo um vídeo para você que eu tô eliminado de estresse, de ansiedade, de forma alguma. Eu sou um ser humano imperfeito igual a você. Então assim, eu te falo isso porque eu aprendi a fazer. Mas não significa que eu eliminei o estresse da minha vida, não significa que eu eliminei os problemas da minha vida. Estão todos aqui e aparecem diariamente. Então, assim, eu preciso entender as ferramentas que eu tenho que utilizar para amenizar os problemas, para amenizar o estresse, para amenizar a ansiedade, ok? Porque a ansiedade vai estar sempre aqui, o estresse vai estar sempre aqui, os problemas vão estar sempre aqui. A gente tem que entender como a gente administra isso. Então, primeiro momento que eu faço aí minha escrita é um momento de autoestresse. Quando eu estou com estresse demais, de uma demanda de trabalho muito grande, uma demanda de respostas muito grandes, eu recebo muitas mensagens e às vezes eu acabo não conseguindo responder todo mundo ao mesmo tempo e aí eu fico muito estressado porque tem muita coisa para resolver e as coisas vão se acumulando. Eu acabo ficando com a cabeça muito cheia, eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer um monte de coisa e tudo mais. Só para você ter uma ideia, uma das coisas que eu faço para tentar amenizar, não só escrevendo para curar, é isso aqui, ó. Uma lista de afazeres. Olha o tamanho da minha folha, a folha tá completa quase até o fim de tanta coisa que eu tenho que fazer no meu dia. E aqui, uma das coisas é gravar o vídeo que eu estou gravando para vocês. Então, assim, para você entender que eu para organizar um pouco desse meu estresse, dessa minha rotina meio louca, eu tenho que ter uma lista de afazeres. E fica uma dica para você. Crie uma lista de afazeres do seu dia, o que você precisa fazer, tipo um checklist. Isso clareia muito, porque eu consigo administrar bem o meu tempo utilizando essa lista de afazeres, mas isso é um outro ponto. Vamos para o ponto aqui do estresse. Eu estou muito estressado. Voltamos para o estresse. Estou estressado, estou com um monte de coisa acontecendo, um monte de gente me cobrando um monte de coisa e eu estou ali num nível de pilha máxima, e eu às vezes acabo não conseguindo nem pensar direito. Eu já sei quando eu fico assim. E isso que eu falo para vocês sobre autoconhecimento.
A gente se conhecer, a gente consegue se entender, a gente consegue se examinar. E aí você sabe qual ponto está chegando para você chegar no nível de estresse. Você consegue entender qual ponto que você está chegando para você chegar no nível emocional muito instável. Então, assim, eu sei o meu momento e eu sei qual é o momento que eu vou chegando numa pilha de estresse. Quando eu chego nessa pilha de estresse enorme, eu paro. Eu dou uma parada. Eu não respondo ninguém, eu não falo com ninguém, mas para eu não pirar de vez, eu paro, eu pego uma folha em branco, eu pego uma caneta e eu vou começar a escrever. E aí você fala assim, Cláudio, você vai escrever o quê? Tudo que vem na minha cabeça. Eu faço assim, não tem uma regra de tempo, tá? Mas normalmente eu demoro 5 a 10 minutos escrevendo porque eu boto bastante coisa para fora. Eu coloco minhas preocupações, eu coloco os meus medos, as minhas inseguranças, a minha raiva, eu coloco o que eu acho que vai dar errado. Eu boto tudo ali no momento de estresse. Pô, que fulano não me respondeu, que fulano, pô, não foi competente de ler direito o que eu mandei. E eu vou escrevendo. E vou escrevendo. Pra mim. E vou escrevendo. Vou botando tudo. Escrevi. Terminei de escrever. Tem um momento de parar de escrever. O momento de parar de escrever é quando você não tem mais nada para botar no papel. Você vai sentir isso. Você vai falar assim, nossa, não tem mais o que fazer. A tua cabeça parece que é uma torneira. Você abriu a torneira e aí chega uma hora que não tem mais água, não tem mais pensamento sobre isso. Você botou tudo no papel. E aí a tua cabeça dá uma esvaziada. Quando eu estou muito preocupado, a minha cabeça esvazia dessas preocupações. O que eu faço depois? Eu pego o papel. Se eu faço mais páginas, eu pego um grampeador, grampeio e boto em uma gaveta esse papel que eu acabei de escrever. Eu não vou ler de novo agora. Eu vou deixar numa gaveta. Chegou no final do dia, ou passado 1, 2, 3 dias, eu vou pegar o papel e eu vou ler de novo. E eu vou ler por que eu fiquei preocupado, por que eu fiquei ansioso, por que eu fiquei tenso. E aí, olha só que é o mais legal. Quando você lê, acontece duas coisas. Primeiro, você consegue se entender melhor. Você consegue entender seus momentos, seus picos, o que te incomoda e o que não te incomoda. E além disso, você consegue entender que às vezes aquilo nem era para isso tudo. Aquilo nem era para você ficar tão preocupado e tão nervoso como você tinha ficado. E aí você fala assim, pô, que bom que eu escrevi, que bom que eu não explodi com as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu estou num nível muito alto de estresse, eu utilizo para escrever. Se você está num nível alto de estresse, fica a recomendação para você. Escreva. Vai fazer muito bem isso para você. E essa é uma atividade que eu faço bastante, ok? Vamos para a segunda atividade que eu faço para escrever, que são momentos emocionais muito fortes. E isso aqui, gente, é diferente do estresse. O momento emocional muito forte é quando eu estou com uma situação extremamente incontrolável na minha vida, de forma emocional. Ou seja, eu preciso parar e também fazer os 5, 10, 20 minutos para escrever. O que acontece nesse momento aí emocional? O que é um momento forte emocional? É quando eu estou estressado com alguém da minha família. É quando eu não consigo dizer não e eu me sinto mal. Aí eu estou falando de mim, tá? Às vezes, normalmente, eu sou uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito bondosa. E às vezes eu acabo tendo dificuldade de dizer não. E aí, quando eu não consigo dizer não com muita facilidade, eu me irrito comigo. E aí eu fico chateado, eu me sinto mal. E aí eu tenho que fazer o quê? Parar e escrever. Outra coisa também que faz com que o meu pico emocional se eleve muito, quando eu discuto com alguém, principalmente com alguém de relacionamento muito próximo. Eu lembro que quando eu tive uma namorada, alguns anos atrás, a gente discutia muito. E eu utilizava demais a escrita. Eu utilizava demais. E aí, eu falo para você não mandar para as outras pessoas, por quê? Porque uma das vezes que eu escrevi, depois que eu discuti com a minha ex-namorada, eu escrevi tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava sentindo e a minha opinião. Eu não xinguei ela de forma alguma, não falei nada mal relacionado a ela, a pessoa. Mas eu falei tudo que eu estava sentindo, as coisas que eu estava estressado e aí acabou ela pegando o papel. E ela ficou mais irritada, mais chateada. Eu falei, pô, mas não era pra você ler, ué. Eu não queria falar isso pra você e por isso que eu escrevi. Então eu falo pra você assim, não manda pras pessoas esses papéis porque pode ser que dê mais problema. Assim como deu uma vez pra mim. Então assim,
Quando briga, quando você tem uma discussão muito forte com alguém da tua família ou alguma pessoa do seu relacionamento mais íntimo, escreva, porque às vezes você, no momento da raiva, você vai falar e você vai proferir palavras que não vão ser legais. E eu te falo o seguinte, uma palavra dita é como uma flecha atirada, não tem volta. Então, assim, é melhor você escrever, é melhor você botar no papel, refletir sobre o que você quer falar, refletir sobre o que você está sentindo, para depois você falar ponderadamente e falar de um jeito melhor, para você convencer a pessoa e para você, não é nem convencer, mas para você mostrar para a pessoa o teu ponto de vista e que ela tem um pouco de empatia com você, ok? Outro ponto também que eu escrevo nos momentos emocionais fortes é quando eu estou muito feliz e quando eu estou eufórico. Por quê? Existem dois momentos que eu aprendi isso na vida, que assim, existem dois momentos que a gente não pode tomar uma atitude. O primeiro momento é quando a gente está com raiva. Não fale nada quando você está com raiva, porque normalmente você vai falar uma besteira. E o segundo momento é não prometa nada quando você está extremamente feliz, porque você também vai prometer coisas que você depois não vai querer cumprir e você também vai ficar com preguiça. Então, assim, quando você está muito feliz, e quando eu estou muito feliz, quando eu estou apaixonado, eufórico, extremamente contente, eu escrevo. Ah, Cláudio, mas eu não posso compartilhar com alguém? Pode, você pode compartilhar com algumas pessoas. Mas, da minha natureza, que eu falei no vídeo de quarta-feira sobre introversão e extroversão, como eu sou mais introvertido, eu não gosto de ficar falando para as pessoas as minhas vitórias, as minhas conquistas e as coisas que me fizeram feliz. Então, eu boto no papel ou eu falo na terapia. Estou até um tempo sem ir, mas quando eu fazia terapia, eu falava na terapia. Então, assim, o que acontece? Eu simplesmente boto no papel. Nossa, eu tô muito feliz por isso, isso e isso. Caraca, foi muito bom, eu gostei demais. Isso. Ai, caraca, eu tô com uma sensação de extrema felicidade, eufórico. Pô, eu sinto que minha vida tá mudando. Escreve. Escreve tudo. Tudo mesmo. Escreve tudo. E aí depois, um dia, ou se você escreveu de manhã, de noite, pegue e lê o papel. Aí você fala assim, caraca, eu tava extremamente eufórico naquele momento. Você vai ver que o teu momento, às vezes, estava além daquilo que você é. E aí é por isso que você não pode tomar nenhuma decisão nesses momentos. Nem de pico de felicidade, nem de pico de raiva, ou de ódio, ou qualquer outro tipo de emoção, porque você pode deixar que a tua emoção tome conta e aí pode dar problema e às vezes depois você vai se arrepender da decisão que você tomou, ok? Então, assim, esses momentos emocionais muito fortes, eu escrevo para me reestabilizar. Às vezes você tá, nosso equilíbrio é aqui. E aí, às vezes, você tá muito acima. E aí você precisa se equilibrar. Ou às vezes você está muito abaixo. E aí você precisa se reequilibrar. Por que isso? Porque a gente não é um ser humano de picos. A gente não é um ser humano que vive de euforias. A gente é um ser humano estável. A gente é um ser humano que precisa ter uma média estável. E não significa estabilidade financeira, não significa estabilidade de relacionamento, mas é estabilidade emocional. Você não pode viver num pico de raiva todo dia, ou você não pode viver num pico de euforia todo dia. É maluquice, é louco. Você tem que viver numa estabilidade. Óbvio que você vai ter altos e baixos, porque a gente tem. Mas se você te viver um alto eterno ou num baixo eterno, tem alguma coisa errada. Então, assim, você precisa se reestabilizar. Por isso que eu falo para vocês a importância de escrever. E a terceira vez que eu escrevo, ou seja, eu escrevo quando eu estou muito estressado, eu escrevo quando eu estou num pico de emoção muito forte, e o terceiro momento que eu escrevo é o momento que eu escrevo quando eu vou dormir. Eu não faço isso todos os dias, tá? E aí fica a critério de vocês. Se você quiser fazer todo dia, por muito bem, mas se você não quiser, tá tudo bem também. Eu não faço todos os dias, eu faço sempre que eu tô com vontade de fazer. Que é o seguinte, ele é bem fácil, bem brando. Eu só coloco o que eu penso ali e, além disso, não só coloco o que eu penso. Às vezes eu coloco coisas boas. Eu escrevo coisas boas e anoto. Como assim, Cláudio? É como se você fizesse um diário de gratidão. Eu não sei se eu já falei isso para vocês em algum vídeo, eu acredito que sim, que eu falo bastante, mas final do dia, aí isso daí não precisa ser no papel, tá? Mas eu coloco no celular. No final do dia, quando eu vou dormir, por volta de umas 9h30, 15 para as 10 horas da noite, eu
tenho ali o meu momento de gratidão. E eu gosto de escrever. Pelo que eu sou grato naquele dia. E aí fica a seu critério, se você gosta de escrever. Eu vou te dar 3 atividades para você fazer nesse momento de dormir. Você pode fazer gratidão, 3 momentos que você é grato. Você pode fazer um momento feliz do seu dia. Qual momento você teve no seu dia que você foi muito feliz? É diferente da gratidão. Você pode ser grato pelo que você teve de felicidade, mas é diferente do momento de felicidade. Qual o momento de felicidade e por que você ficou feliz naquele momento? E o terceiro tipo de anotação que eu também faço é um momento que eu fiz que eu me senti bem. Por exemplo, eu te mostrei a minha lista de afazeres. Se eu completar ela, eu vou ficar muito feliz. E aí depois, no final do dia, eu vou escrever. Então, assim, esse é um momento que me faz muito feliz e me fez muito feliz, eu vou lá e escrevo. Esses 3 momentos são muito importantes. Por quê? Quando eu vou dormir, se eu tô com muita coisa na minha cabeça, eu não consigo dormir direito. Eu fico com um monte de pensamento, aí eu rolo de um lado para o outro, eu fico pensando nas coisas e aí eu não me desenvolvo bem. Então eu falo para você o seguinte, escreva. Escreva, nem que seja um pouquinho. Escreva, porque isso vai te fazer bem, ok? E aí, quais são os benefícios de escrever para te curar? Como isso vai te curar de fato? Como isso vai fazer com que você tenha uma vida que você, às vezes, está doente e você vai ficar um pouco melhor? Primeiro de tudo, quando você escreve, você reduz estresse e ansiedade. E eu falo isso porque acontece de verdade e comigo eu faço isso frequentemente. Quando você bota para fora as coisas que você está sentindo, os estresses, as coisas que estão te perturbando na tua cabeça, o que que você faz? Você bota para fora tudo que está aqui, você joga pro papel. E aí aqui a tua cabeça está inflamada de coisa, ela sai, como eu falei, a torneirinha. A torneira abre e ela começa a vazar na ponta da caneta ou do lápis. Então, todo o seu pensamento sai e ele é canalizado para a sua caneta ou para o seu lápis. E aí você vai botando para fora. E aí o teu pensamento vai ficando mais leve, mais solto, mais calmo, mais tranquilo. É como se você estivesse fazendo uma sessão de terapia, dadas as devidas proporções, ok? Então, assim, é como se você estivesse fazendo uma terapia. Você está escrevendo tudo que você está falando. Por quê? Se você já fez terapia, ou se caso você não fez terapia, como funciona a terapia? O terapeuta, na verdade, ele conversa com você, mas ele escuta muito e fala pouco. Principalmente se for uma área de psicologia na psicanálise, né? A psicanálise ela é mais voltada para a parte de escuta. Então, assim, o terapeuta ele vai te escutar. Ele vai, obviamente, fazer uns questionamentos com você, ele vai te provocar algumas coisas para você falar, e aí você vai falar. Por exemplo, se você chegar numa terapia e a pessoa perguntar, o seu terapeuta perguntar assim, tá tudo bem? Você vai falar assim, não. Ele vai te perguntar, por quê? E aí você vai falar, por causa disso, aí você vai falando, vai falando. A mesma coisa, só que você não vai ter alguém te perguntando. O papel vai ser a provocação. Eu tô nervoso por causa disso, eu tô feliz por causa disso, e você vai escrevendo. E aí, isso diminui demais o seu estresse, diminui demais a sua ansiedade, porque às vezes você tá ansioso pensando numa coisa que vai acontecer, só que isso tá aqui, ó, tomando conta da tua cabeça. E isso atrapalha demais o seu desenvolver. Então eu falo isso para você porque quando você escreve e bota para fora, as coisas ficam mais leves, a tua cabeça fica mais desanuviada. Esse é o primeiro benefício. Qual é o segundo benefício? Você tem mais autoconhecimento e clareza. Nossa, isso daqui é ótimo. Como eu falei para você, quando você escreve, você passa a se entender melhor, você passa a se conhecer mais, você consegue se enxergar de forma mais clara. E isso é muito legal. Quando você vai escrevendo constantemente, o que acontece? E isso eu acho muito bacana, isso tem acontecido com frequência na minha vida, porque eu escrevo bastante. Você vai vendo que os seus comportamentos eles são parecidos em alguns momentos específicos. Por exemplo, se eu digo sim todas as vezes que eu quero dizer não, ou para agradar alguém, o que acontece? Eu já sei que eu vou ficar nervoso. Eu já sei que eu vou ficar estressado. E eu já tenho autoconhecimento disso. E aí, por saber que eu estou dizendo sim no momento que eu queria dizer não, eu pego o papel e escrevo. Isso significa que vai te curar 100%? Não, porque tem momentos que você tem que falar não. Você tem que se impor. Mas isso vai te ajudar a dar uma desestabilizada. Quando você depois olhar o papel de novo e você vê aquilo que te incomodou, você fala assim, caraca, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu falo isso pra você porque realmente tem momentos que você escreve que você fala assim, caraca, realmente eu preciso mudar. Isso aqui não tá legal, isso aqui tá me fazendo mal, isso aqui tá me prejudicando e etc e tal, ok?
Então, assim, você começa a ter mais autoconhecimento. E aí, como eu falei para vocês, depois você precisa ler o que você escreveu para que você veja os seus comportamentos, que você veja os seus sentimentos, que você consiga enxergar melhor como que você reage às coisas. Por quê? Porque você se conhecendo mais, você vai entender que você não pode ir para tal lugar, você vai entender que você não pode falar com tal pessoa que vai te pedir porque você vai acabar dizendo sim, você vai começando a evitar coisas, por isso que o autoconhecimento vai te libertar. Porque você vai se entendendo e você vai entendendo assim, nossa, isso daqui eu não posso fazer, isso daqui não é legal para ir, isso daqui não é bom de encontrar. Tá entendendo? Você vai começando a entender você mesmo para que você vá evitando certos tipos de situações na tua vida, ok? Terceiro ponto, muito importante da escrita para a cura. Ele melhora o teu sono. Cara, eu vou falar um negócio para vocês que assim, eu era uma pessoa que eu ia dormir 2 horas da manhã e acordava no outro dia 6 horas da manhã. Morto, cansado, destruído, cheio de olheira e com ódio de ter acordado. Com a cama que eu queria ter carregado nas minhas costas. Eu já fui esse tipo de pessoa. E por que eu não conseguia dormir? Porque eu pensava muito. Não era nem pela rede social. Até porque eu nunca gostei de ficar na rede social varado na noite. Mas eu sempre fiquei muito pensativo. E aí o que eu tinha que fazer? Às vezes eu ficava vendo vídeo no próprio YouTube de como melhorar isso. Como parar de pensar nisso. Aí eu tinha que ficar vendo um monte de vídeo e eu ficava varado a noite inteira e eu não conseguia deixar de pensar. E eu acabava ficando mal e dormia muito tarde. Então, assim, quando você escreve, você bota para fora os momentos mais tensos, você bota para fora todos os problemas que você teve e você vai, desanuviando, desanuviando. Vai liberando tudo que está aqui e você vai jogando no papel. E aí depois você vai dormir mais tranquilo. Significa que você vai deixar de pensar nisso? Não. Mas significa que você vai diminuir o seu pensamento sobre isso, porque você já botou no papel. E por quê? E isso eu vou te falar no quarto benefício. Quando você bota no papel aquilo que você está pensando, você está esvaziando a tua cabeça. E aí eu falo assim para você, um ponto para melhorar o seu sono junto com a escrita. Tenta botar uma música relaxante. Tenta botar uma meditação guiada, uma auto-hipnose também, que é muito boa. Eu já fiz bastante auto-hipnose, já fiz bastante meditação guiada para dormir. Hoje eu não tenho mais necessidade, que hoje eu consigo dormir com mais tranquilidade. Mas em alguns momentos, eu recorro. Eu não sou perfeito, como eu já falei para vocês. Então, tem momentos que eu recorro. Recorro à meditação guiada, recorro à auto-hipnose, recorro a músicas relaxantes, porque eu sou ser humano. Eu vou ter momentos de estresse, eu vou ter momentos de pilha, eu vou ter momentos de ansiedade, e assim como você. Então, assim, como eu te falei, eu não tô exímio de problema. Eu vou ter problema, eu tenho problema todo dia. Então, assim, a gente vai melhorar o nosso sono a partir do momento que a gente escrever e que a gente proporcionar um ambiente melhor para o nosso sono. Então, eu falo para você além de melhorar o seu sono, escreve, faz outra coisa, música relaxante. Um conselho que eu te dou, apaga todas as luzes. Você não é um morcego para ficar de noite, acordado. Apaga todas as luzes. Não deixe essas luzes artificiais acesas com você. Depois de 9, 10 horas da noite, apaga tudo. Ah, mas e televisão? Se puder, apaga. E principalmente celular. Essa luz do celular que você está me assistindo agora, ela é extremamente prejudicial para o seu sono. Porque ela é uma luz artificial, bate no seu olho, o seu cérebro acha que é a luz do dia e você continua acordado. E aí você vai dormir como? Cansado. E aí isso é horrível. Você tem que dormir no momento que você manda o seu cérebro dormir, no momento que é para dormir. O seu ciclo circadiano, né? Eu não sou experiente nisso, mas o seu ciclo circadiano diz que todos os seres humanos precisam dormir de noite. Você não foi feito para dormir de dia, você foi feito para dormir de noite. Não é de madrugada, é de noite. 10 horas da noite já tá escuro, já tá com um momento de você dormir, deita e durma, ok? Então, assim, isso que é muito importante. Melhora o teu sono quando você faz as escritas, mas além de você escrever, utiliza essas outras ferramentas para você ter um sono mais tranquilo e mais leve, ok? Quarto e penúltimo benefício que eu quero te dar é aumento da sua criatividade quando você escreve. E isso eu acho muito legal, porque quando eu estava te falando ali,
Quando você escreve, quando você bota no papel aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, vão surgindo novas ideias. Então, se você está estressado com uma pessoa, se você está muito feliz, você está pensando numa cacetada de coisa ali de fazer que às vezes é uma loucura. Depois que você lê aquele negócio, você começa a pensar o quê? Como a tua cabeça esvaziou daquele pensamento que está no papel, você começa a olhar para aquele papel e você fala assim, cara, que ideia que eu posso fazer para melhorar nisso? Que ideia eu posso fazer para recorrer a isso? Que ideia eu posso fazer para dar um esporro nessa pessoa de uma forma mais tranquila? Que ideia eu posso prometer, tô apaixonado, eu não vou fazer uma tatuagem com o nome da pessoa. Não, leva a pessoa para sair, para tomar um sorvete ou para jantar. É muito mais muito mais brando, é muito mais tranquilo você fazer isso do que você fazer uma tatuagem. Então, assim, isso vai melhorar a sua criatividade quando você escreve. Por quê? Depois que você relê aquilo que você escreveu, isso vai fazer com que você consiga encontrar formas de você melhorar e criar novas soluções. Então, isso de fato aumenta muito a sua criatividade. E o último benefício que eu quero trazer para vocês de escrever é de graça. É de graça. É 0800, é gratuito. Não custa nada você tentar. Não custa nada. É indolor, não machuca, é rápido. Dependendo da quantidade de sentimento que você tem, óbvio que você vai escrever várias páginas. Mas não vai passar de 3, 4 páginas. Acho muito pouco provável passar disso. Se você está com muita coisa acumulada, obviamente está arriscado passar um pouco, mas é muito difícil que se passe, ok? Então, assim, começa a escrever. Ah, mas quando que eu escrevo? Em algum momento. Pega as atividades que eu coloquei para você, às vezes você está muito estressado, escreve. Está muito ansioso? Escreve. Por que você está ansioso? Ah, eu estou preocupado, eu estava falando com uma pessoa que estava falando que tem muito medo de morrer. Eu pedi para a pessoa, escreve então, por que você tem medo de morrer? Às vezes a pessoa nem sabe por que ela tem medo de morrer. Então eu falei, escreve, por que você tem medo de morrer? Aí que ela foi entendendo, eu acho que eu tenho medo de me tornar inútil, isso e aquilo. E aí, tá vendo que você vai entendendo depois que você escreve que não era isso tudo? Não era para você ter tanto medo assim? Então você vai começando a ver que assim, você cria um negócio dentro da sua cabeça tão grande que às vezes só falta você botar no papel para você olhar para aquilo de uma forma mais racional e falar assim, nossa, nem era isso tudo, hein? Então assim, qual é a atividade final que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo? Compra um caderno, ou compra um diário, ou pega um bloco de folha velho aí, ou um bloco de papel, e começa. Escreve. Pelo menos uma vez por semana, vai? Uma vezinha só. Uma vez na semana. Qualquer coisa que vier na tua cabeça. Tá feliz, tá triste? Escreve. Uma vezinha só. Só para você sentir o poder que tem a escrita. Eu falo isso para você porque, assim, na primeira vez você já sente. Na primeira, você sente. Porque você tá desanuviando. Você tá descarregando aquilo que tá aqui e botando no papel. Então, assim, faz um teste. Como eu te falei, é de graça, não custa nada. Então, assim, testa. Faz esse teste que isso vai te fazer muito bem, ok? E para poder finalizar, quero deixar aquela frase maravilhosa para você, que é a seguinte: que a escrita seja o seu refúgio, seu conforto e a tua cura. Permita-se escrever livremente, sem julgamento, e deixe que suas palavras te guiem para a luz. Eu gostei muito dessa frase e, infelizmente, também não tenho o autor dessa frase, mas eu quero te dizer o seguinte: a escrita ela pode ser de fato um refúgio para você. Ela pode ser o seu porto seguro. Ela pode ser o seu momento seu. Ela pode ser um momento que você tem ali que não tem ninguém para te julgar, não tem ninguém para falar mal de você. Então, assim, escreva. E deixe que ela te guie para a luz. Por quê? Como ela vai te guiar para a luz? Quando você relê. E quando você tiver novas ideias e novos raciocínios para você fazer a mudança acontecer. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, quero te pedir para você deixar o joinha. Se você quiser comentar o que você quer escrever, quais outros momentos da sua vida que você tem vontade de escrever. E se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui embaixo que vai ser um prazer comentar e responder para você. Tá bom? Então, no mais, joinha, compartilhe o vídeo também, se inscreve no canal, que eu sempre esqueço de pedir, mas assim, eu tô aqui para te passar conhecimento, mas eu ainda tenho que fazer meu jabá também, né? Então, assim, não deixa de se inscrever, compartilha, deixa o joinha,
e comenta aqui se fizer sentido para você, tá bom? Um beijo grande para você, tudo de ótimo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.